Olá, meninos e meninas do quarto ano, né? Nossas primeiras aulas serão, durante esse tempo, vai ser online, né? Nós vamos estar, através das videoaulas, explicando a vossas atividades, certo? Nessas primeiras, eu vou estar dando ajuda à tia Dalva, certo? Então, eu quero que vocês, a primeira aula vai ser aqui de geografia, tá? Eu quero que vocês abram o livro aí, na página 36, certo? E o primeiro assunto aí da segunda unidade é o relevo do Brasil, certo? A gente vai estudar um pouquinho sobre o relevo do Brasil, mas primeiramente a gente vai ver o que é relevo, para depois a gente detalhar um pouquinho o que é relevo, como se apresenta o relevo no Brasil, certo? Aqui aí no livro de vocês, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: todo mundo percebe que a superfície da Terra ela não é igual, não é isso? Ela é bem diferente de um lugar para o outro, de uma região para outra, certo? E o que é relevo? Relevo é justamente isso, é o conjunto de formas da superfície terrestre, ou seja, os diferentes níveis, né, entre um terreno e outro, certo? Essa diferença dá-se o nome de relevo, bem? Então, são as diferentes formas de como o relevo, ou seja, o chão onde nós caminhamos, né, ele se apresenta. Existem lugares que são mais altos, lugares mais baixos, existem lugares que são ondulados, né, isso onde tem bastante, que a gente bem conhece, ladeiras, certo? Mas aí nós vamos entrar um pouquinho sobre o que é o relevo brasileiro. Aí na figura na página 36, vocês vão observar aí um mapa, certo? E esse mapa, ele é o mapa do relevo brasileiro, tá certo? E aí ele mostra, tá, as diferentes formas, né, que o relevo brasileiro apresenta. Se vocês observarem aí nesse mapa, a partezinha amarela que tem aí, ó, é onde tem as planícies, certo? As rosas são as depressões. As chapadas, o verde são as chapadas. A partezinha que está pintada de vermelho são os planaltos. E de marrom são as serras, ok? Então, no Brasil ocorre predominantemente, certo, os relevos. Tem os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras, tá bom? Nós vamos ver agora, tá, o que é um planalto, né? Como é que a gente pode identificar um planalto? Então, um planalto são o quê? São superfícies planas, porém ela é levemente ondulada, que se estende em terreno elevado, ou seja, em relação a outros terrenos, ele se sobressai. Aí nessa figura de vocês podem observar aí, no desenho aí, na página 36, na página 37, certo? Vocês observem aí a figura desse planalto. Ele é uma área alta, mas que em cima ele é plano com pequenas elevações, certo? Levemente ondulações, tá? A outra forma também que o nosso relevo brasileiro apresenta são as planícies. Observando aqui as planícies, essa foto aqui, tá? O que são as planícies? Planícies são grandes extensões de terra planas ou levemente ondulada, ou seja, ela é uma área plana, totalmente plana, ou levemente ondulada, certo? Mas em sua maioria elas são bem planas, né? E também em lugares baixos, certo? Você olha assim como se fosse um campo bem grande, tá? Então aí são as planícies. Se nós observarmos aqui, no Brasil existem as planícies aí, ó, a amazônica, a do
Pantanal Mato-Grossense, a do Araguaia e a costeira ou litorânea, tá bom? Também, voltando aqui para os planaltos, que tia passou um pouquinho despercebida aqui, no Brasil, os planaltos mais importantes é o Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, tá? Aqui nós temos as depressões. E o que é depressão? Depressão é uma área rebaixada, certo? Em relação ao nível do mar. Ela é mais baixa do que o nível do mar, tá? Então, ou em áreas vizinhas. Às vezes tem uma serra de um lado e uma serra do outro. E no seu meio, né, aquela parte que fica assim, ó, aquela, como se fosse uma grande baixa, aquilo ali nós chamamos de depressão, certo? Porque ela é uma área que está num nível mais baixo do que suas áreas circunvizinhas, tá bom? Ou em relação ao mar. Se for próximo ao mar, normalmente ela vai ser mais baixa do que o mar, do nível do mar. E se for em relação a montanhas ou montes que estejam, serras que estejam dos seus lados, também ela vai ser um pouco mais, bem mais baixa do que as elevações que estão ao seu redor. As chapadas, né, são, mas antes, aqui na depressão, também já ia passando aqui despercebido, né? Aqui vocês vão observar aí os locais que tem algumas depressões mais conhecidas aqui no Brasil, certo? Mas aí vocês leem aí atentamente, tá bom? E senão o vídeo vai ficar bem longo. Aqui as chapadas são geralmente planas, com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações, né? Aqui, ó, observem aqui, ó, as chapadas, elas são lugares, são elevações bem altas, mas quando chega lá no seu topo, são bem planas, né? Aqui no Brasil, né, nós temos aí algumas bem conhecidas, certo? Que é a da Bacia do Paraná, a do Rio São Francisco, a do Araripe, né? Araripe, a Diamantina, a dos Parecis, a dos Veadeiros e a dos Guimarães e a do Meio Norte. Essas são as chapadas mais conhecidas, né, no Brasil. Porém, né, elas servem até na área turística, né? Uma das mais conhecidas, assim, que as pessoas gostam muito de ir para lá é a Chapada Diamantina, certo? A dos Veadeiros também. São bem conhecidas, assim, as pessoas, os turistas gostam muito de ir porque são lugares belíssimos, ok? Aqui nós temos as serras. O que são as serras? O que a gente pode denominar por serras, né? São áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversas. Aí vocês observam aí, ou seja, o que são serras? São várias montanhas, uma do lado, próximas à outra. Aqui, observem aí, que tem aqui, ó, várias ondulações, tá vendo? Várias montanhas e montes. Isso aí, esse conjunto de montanhas e montes, dá-se o nome de serras, né? Porém, as serras mais famosas aqui do nosso Brasil é a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, do Espinhaço, são algumas das principais presentes em nosso Brasil, ok? Aí, aqui, tem uma curiosidade que você vai descobrir aqui, ó. Você sabia? O Brasil não possui áreas de altas montanhas, como é o caso das principais cordilheiras do mundo, que são as cordilheiras dos Andes, que fica aqui na América do Sul, né? E a cordilheira e as rochas e o Himalaia, que fica na Ásia, certo? Mas aqui tem outras curiosidades também que é importante vocês saberem, né? Onde se encontram esses lugares que são mais elevados no mundo, tá bom? E aqui tem alguns 5 que dá para vocês lerem em casa. Então,
Em casa, aí, vocês vão reler o assunto, tá bom? Na página 36 e 37. E vocês vão responder a página 38 e a página 39, ok, meninos? Primeiro quesito aí, vocês observem aí, vocês vão marcar aí, escrever verdadeiro ou falso nas alternativas. No segundo, vocês vão completar aí essa imagem aí, tá bom? Com um conjunto de serras. O terceiro, vocês vão preencher a cruzadinha, certo? O quarto aí, vão ordenar, né, as letras e formar a palavra que está relacionada com o relevo, certo? No quinto, vocês vão também, certo? Aqui, ó, vocês vão também colocar as diferentes formas de relevos que apresentam, que se apresentam o relevo na face da Terra ou no Brasil, tá bom? No sexto, aí, procurar no caça-palavra, abaixo, principais formas de relevo terrestre, vamos procurar aí. Sétimo, pintar o retângulo que está escrito o nome das principais formas de relevo encontradas aqui no Brasil, né, que são 5. E no oitavo, você vai usar a sua criatividade, tá bom? E vai desenhar o relevo de onde você mora, aqui próximo, aqui como se apresenta o relevo aqui, ok, gente? Então, fiquem com Deus aí, se cuidando, tá? E até a próxima aula, ok?